Só vendo aqui quando é que entra ao vivo o negócio. Acho que ele notifica a gente por comunicador aqui também. Tá, e a sua página é a página que tem 191 mil, né? É esse aí. Beleza. Eu tinha estado dando outro. Bom, a gente já está live, tá? Isso E aí, gente. então temos algumas pessoas já entrando. A gente vai só pontuar aqui o tema dessa live. Os amigos aqui do Facebook que estão entrando agora nesse momento. Tá entrando aí pessoas, eu não queria me atropelar. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a greve dos caminhoneiros, o que está em termos de movimentação de grupos, percepções, e como é que a gente vai evoluir disso. Então, é muito importante a gente pontuar que eu vou fazer uma breve introdução. Junto comigo aqui, tenho dois grandes ativistas que fizeram parte aí do movimento de desse levante de sociedade organizada desde 2014, né, que é a Meire Lopes aqui em São Paulo e o Bernardo Bartolomeu lá em Belo Horizonte. E eu também estou aqui em São Paulo. Então, são dois ativistas que eu tenho plena confiança, já participaram aí de muita coisa desde 2014, a Meire até tem atividades até que precedem isso. Então, são pessoas que acompanham essas movimentações políticas, sociais que estão acontecendo no Brasil e confio na opinião deles, na experiência deles. Eu vou dar aqui o meu parecer, tá? E depois eu abro aqui para o Bartolomeu comentar, ou para a Meire comentar. E vocês que estão nos assistindo agora podem fazer suas perguntas. Vamos fazer o máximo possível para responder essas perguntas. Vamos pensar algumas perguntas aí que aparecem no nosso chat. Então, fiquem à vontade de perguntar absolutamente qualquer coisa para qualquer um de nós ou alguma pessoa especificamente. Olha, o meu parecer é o seguinte. Primeiro, a origem desta manifestação. Tudo indica que a origem dessa greve tem uma origem legítima, sim. São caminhoneiros que, de uma maneira autônoma e não vinculado a sindicato, não mobilizado por essas forças antigas que fazem greve para benefícios políticos, a força que tem se ressurgido agora é uma força mais autônoma e independente. Então, isso é um ponto positivo. O segundo, no fato, existe um constrangimento aí muito grande de como a condução da questão econômica tem afetado diretamente a vida dos caminhoneiros, a viabilidade daquele setor e, obviamente, isso tem uns reflexos aí terciários aí na nossa economia. Muito bem, mas primordialmente naquele setor do caminhoneiro e como é que eles estão sofrendo aí com essas mudanças, esse monopólio da Petrobras que arbitrariamente comanda preço, não há competição livre, não há competição na oferta de produtos combustíveis. Então, temos duas concentrações importantes. Primeiro, temos o monopólio da Petrobras, no refino e até em algum certo ponto aí na distribuição, e temos aí a concentração nas nossas rodovias, em termos de entrega desse produto, que é essencial para quase tudo. Então, temos essas duas concentrações. Esses gargalos, infelizmente, eles estão estressados em função da vontade do maior monopólio aí presente, que é a Petrobras, sobreviver como uma companhia, né? E o próprio erário público do governo central de não ser onerado, então todos os repasses, aumento de preço e comando de novas normas e multas, etc. e tal, além de tributos, são passados aí através desse canal e nesse consumo de combustível. Então temos aí estamos lutando eles lutam contra esses dois gargalos, assim como nós consumidores lutamos, né? Sofremos impactos diretos com relação a isso. Muito bem. Então é uma manifestação legítima, ela surge também com muito apoio popular, o que se nota é que há um amplo apoio popular. Agora, é aí que, na minha opinião, é que surge um certo, onde a gente precisa começar a interpretar. Porque, de fato, existem interesses de classe de caminhoneiro que são
legítimos, como classe, eles podem se manifestar livremente, existe seus direitos de associação, são plenamente garantidos, etc. Agora, o que acontece é que a expectativa da classe, né, o que é um problema para a classe, pode não ser um problema e ser a bandeira que a população que está dando apoio espera. Né? A população tem uma expectativa muito ampla e de mais longo prazo de resultado político. Os caminhoneiros que se mobilizaram autonomamente, muitos deles até, têm essa mesma conexão com o povo que está dando apoio. Daí eu acho que vem a grande legitimidade. Né? Eles também têm essa visão que temos um problema político muito sério, temos uma carga tributária muito séria, temos um aparelhamento corrupto, é um governo central corrupto, eles têm essa consciência muito exacerbada, assim como nós, assim como quem não é caminhoneiro. Então, existe muita simbiose ali, e isso é bom, certo? Agora, tem um descasamento de expectativa ali, porque como é que o governo vai querer reger essa situação? Ele vai querer debelar os caminhoneiros, fazendo com que eles aceitem uma série de premissas de classe, que tem a ver com a classe dos caminhoneiros, né? Algumas exigências de classe, frete mínimo, basicamente o pedágio sobre o eixo, o não pedágio sobre o eixo que está erguido, que não toca o solo, e há uma série de outras exigências. Tem algumas exigências muito nobres com relação à autodefesa, poder de se defender em função de ter mais segurança. Eu acho isso excelente. Tem algumas coisas, no entanto, que são universais, que os caminhoneiros também defendem. Muito bem, só entender que as coisas universais são de mais longo prazo e para você fazer essas mudanças no sistema tributário, fazer mudanças no sistema político, isso depende de um grande debate que a gente sabe que não vai ocorrer. Né? E aí vai gerar talvez uma frustração nesse ponto. E a população está apoiando os caminhoneiros em função de resolver esses problemas de mais longo prazo. E os problemas de curto prazo, de mais relacionados à classe, esse sim o governo vai querer limitar isso e focar essa discussão. Então eles vão querer isolar os caminhoneiros e colocar eles como, vamos só dar um subsídio à questão do diesel, ou dar um desconto somente à classe dos caminhoneiros. Então isso começa a colocar os caminhoneiros aí numa contraposição contra a população que está dando apoio, certo? Isso começa a fomentar essa divisão aí. Enfim, temos esse cenário aqui. Agora, o que eu vou pontuar disso? Né? Eu vou pontuar que não existe uma coordenação central, ao menos a minha aparência, e eu gostaria até, vou abrir daqui a pouco para o Bernardo e para o Bartolomeu e para a Meire, para comentarem sobre o que eu falei previamente, também sobre esse comentário final agora. É que, em falta de haver uma certa coordenação bem reconhecida por eles próprios e pela população, e pela mídia, e pelo governo, de quem são esses caminhoneiros autônomos, o que acontece? Eles acabam sendo, não massa de manobra, mas grupos mais bem organizados, como o próprio sindicato, partidos de esquerda tradicionais que gostam de fazer greve, esses começam a pautar o que esses caminhoneiros autônomos querem, representam, então começam aí a entrar narrativas que a gente já conhece, são narrativas aí que estamos combatendo há 4 anos, né? Então, de pauta revolucionária de esquerda que surge usando e se aproveitando desse movimento. Então, em função dessa pouca organização, essa é a minha interpretação. Posso estar errado com relação a isso, tá? Vou abrir aqui para o Bernardo de BH, que passou aí algumas noites, né, Bernardo? Alguns dias lá com os caminhoneiros. E, por favor, descreve aí a tua experiência, o que você acha dessa minha opinião, e vamos abrir esse debate. Obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Primeiramente, você falou corretamente aí, toda a impressão que você tem é bem parecida com a que eu tenho. O que eu destaco aqui, né, porque muita gente pergunta, mas vocês estão a favor da greve dos caminhoneiros? Que muita gente está sentindo que está um clima de terrorismo, né? Então tem muita gente que não está assim coadunando com essa questão. E o que eu coloco assim no ponto central é que a gente chegou num tal ponto, de um tal caos econômico, né?
que o frete deles, por exemplo, 80% é consumido só pelo óleo diesel, e que eles ficaram, de certa forma, numa situação que não tinha muita escolha. Então, isso coloca legitimidades para eles agirem. Mas, de fato, o terrorismo em si, se você for analisar de forma linear, né, de forma objetiva, está errado. Mas só que o direito deles não trabalharem, né, deles se encostarem no acostamento e não trabalharem, é total direito deles. Eles impedirem outros caminhoneiros de trabalhar, isso sim é questionável. Mas eu volto a dizer, né, nessa situação que está de extremo caos, né, de extremo repúdio aí ao próprio governo que está vigente, todo o Congresso Legislativo, a gente vê em uma lista só do Odebrecht, pegou 66% do Congresso, né, isso já mostra o nível que a gente tem lá no Congresso hoje. Então, a gente não pode, não sei se fica, não é tão fácil assim julgar esse erro deles de intervirem no direito de outros caminhoneiros trabalharem, né? Mas, de fato, realmente, para mim, o que mais chama atenção é que não está tendo uma organização central. Eu, por acaso, parei em 3 paradas, 3 manifestações, fui fazer uma palestra numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, e no caminho a gente aproveitou para poder parar, que a gente foi vendo as manifestações, aí eu disse, não, vamos parar em uma? Vamos. Então, na 4ª ou 5ª manifestação que a gente encontrou pela estrada fora, a gente parou, conversou com o pessoal, conversamos com outro pessoal em outra parada na frente. Na volta dessa própria palestra, a gente parou também, a gente deu uma olhada ali, conversando com o pessoal da parada. E a primeira coisa que a gente chega, né, quando a gente chega numa manifestação, é perguntar quem está à frente, né? Quando a gente perguntou isso lá, o pessoal não sabe responder. Você vai ver, tem algumas vozes mais ativas, 3 ou 4 ali, mas não tem uma liderança de fato exercendo ali à frente a manifestação. E você percebe, e isso eu estou falando apenas de pontos de manifestações, né? E aí, quando você vai ligar uma manifestação à outra, né? No dia tinha 320 pontos no Brasil afora todo, né? Então, quando você vai ligar um ponto ao outro, eles não estão tendo ligação praticamente zero, eles não estão tendo tanta ligação. Então, é muito por conversa de WhatsApp, um mandando para o outro vídeos do que está acontecendo, e realmente eles não estão tendo assim a organização de cima para baixo como deveria ter para poderem pleitar de forma para uma pauta mais concentrada, né? E o que eu percebi bastante é que eles estão muito avessos a conversar com qualquer tipo de liderança que não seja o exército. Eles estão extremamente irritados com a televisão, que vem mostrando só pontos específicos que cabem ao interesse da própria televisão, que fica até questão questionável, né? Justamente porque a televisão tem aí uma forte receita advinda do governo, então fica aquele conflito de interesses, e a gente vê realmente que a televisão está parecendo que está querendo trabalhar junto com o governo para amenizar a população e fingir que não está tão, vamos falar assim, tão calamitosa a situação, né? E que chega aqui, não estou dormindo direito mesmo não, viu, Luiz? Nossa, esses últimos dias foi tenso. Mas, enfim, e além da televisão, a gente vê que eles não estão reconhecendo o governo de jeito nenhum. O governo errou demais, deu um tiro no pé à medida que ele anuncia certas questões que não foram alinhados com os caminhoneiros. A gente vê que o governo tem lidado muito com o sindicato dos caminhoneiros, e o sindicato dos caminhoneiros não representa os caminhoneiros, pelo menos esses pontos que eu parei. Hoje eu também conversei com um caminhoneiro durante uma manifestação aqui em Belo Horizonte, e a gente percebe que eles também estão totalmente avessos aos próprios sindicatos, né? Então, isso dificulta muito, porque antes você tinha um sindicato que, de certa forma, liderava ali, tomava frente para poder organizar. E a partir do momento que eles não estão aceitando nem sindicatos, nem televisão, nem o governo, e nem mesmo a gente, né? Eu sou ativista, estou aí tem muito tempo na luta aí, então a gente tem uma certa pegada para poder conversar com o pessoal. A gente chega lá, você vê que eles dão ouvido para a gente, mas olhando com muito ceticismo mesmo, sabe? Eles estão muito avessos a qualquer um. E aí, depois, eu tentando manter esse contato, estabelecer esse contato, tive até um pouco de estresse, porque o pessoal começa meio que ir um pouco para cima da gente, de não deixar a gente falar mesmo. Então, isso tudo até me deu um pouco de estresse, mas a minha percepção, claro, está: falta organização. As pautas deles, eles querem claramente que é a diminuição de gasolina e aumento de frete. Nesses 2 pontos eu intervi bastante, porque eu demonstrei para eles que, se você abaixar a gasolina,
o governo vai vir com uma facada em algum outro lugar, seja energia, seja alimentos, seja o que for. E isso vai recair para eles também. E se eles subirem demais o frete, as empresas nossas já estão numa situação muito, muito prejudicada, a economia nossa está em frangalhos, e subindo o frete com certeza vai faltar empregos, seja quebrando as empresas ou diminuindo até a forma de contratar esses caminhoneiros. Enfim, eles estão um pouco... falta na organização mesmo, sabe? E para solucionar isso, a única saída que eu vejo, de fato, é o Exército intervindo na negociação, não só a favor de intervenção militar, apesar dos caminhoneiros serem bastante a favor, eles estão querendo isso também, dá para ver isso, que eles estão pedindo por isso. Acho que toda a população está se sentindo refém de um Congresso que não tem legitimidade mais, né? Então acaba que isso fica um pouco mais latente ali neles, estão em extrema necessidade. Mas o ponto que eu queria dizer era que eu vejo só apenas a solução para o próprio Exército entrar em negociações com eles, que é o que de fato está acontecendo, e de certa forma, organizar eles mesmo, está em cima de uma pauta. E a pauta que eu acho que é mais pertinente seria a pauta de para baixar o preço, né? Aumentar a concorrência do setor petrolífero, né? Quebrar esse monopólio da Petrobras, quem sabe até privatizar ela de forma fragmentada, né? E para poder diminuir os impostos sobre a gasolina, sobre os combustíveis em geral, que também vai ajudar toda a população, diminuir os impostos lastreados no corte de privilégios, né? No corte de despesas, que é outra coisa que me surpreende muito, ver um governo que, hora alguma, comenta em corte de privilégio, de corte na carne. Eles sempre querem aumentar os impostos, querem beneficiar alguma classe específica. Então, enfim, é isso daí que eu acho que deveria ser a pauta principal. Hoje, com os ativistas aqui em Belo Horizonte, a gente conversou bastante em termos de como que se a gente não está conseguindo estabelecer esse contato, essa ligação com os caminhoneiros, como que a gente não pode, talvez, direcionar melhor a sociedade, impedir essas pautas que atendam os caminhoneiros e que atendam a todos, né? Que é realmente o corte de privilégios, corte de custos do governo e aumento ali da concorrência, porque somente a concorrência é capaz de baixar preços. Eu acho que não há nada melhor do que uma boa concorrência para, de fato, diminuir o preço da gasolina. E é isso que eu acho que eu queria falar. Perfeito, Bartô. Eu acho que o teu parecer é bem importante, porque você está falando de Belo Horizonte e a tua experiência. Aí Belo Horizonte é uma cidade mais central, né, um pouco mais posicionada aí no centro do Brasil, onde passa aí bastante aí do fluxo de produtos e a parte petrolífera também combustível, também de norte e sul. Então você conseguiu apanhar bem aí o que está acontecendo aí nas estradas e no movimento aí como um todo aí nessa região. Isso é muito importante. Aqui em São Paulo é um pouco talvez fora aí, um pouco mais bem central também, claro, mas eu acho que não relacionado aí nesse fluxo norte e sul quanto Belo Horizonte. Meire, vou abrir agora para a Meire que está em São Paulo e ela também acompanha aí bastante desse ativismo que a gente tem se levantado contra, né, nos últimos 4 anos, e seguiu bastante aí essa questão dos caminhoneiros aqui em São Paulo, né, Meire? Qual que é o teu parecer dessa tua experiência? Isso podia relatar um pouquinho aqui para todos que estão, não só nós dois, eu e Bartolomeu, mas também a quem está nos assistindo agora. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bartô. Boa noite a todo mundo. Olha, eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. É a minha visão. E essa minha visão dessa dispersão de liderança, ela não vem só desse momento. Na época do impeachment, nós tivemos junto a vários grupos de caminhoneiros tentando que eles se aliassem às nossas pautas, e o que a gente, mesmo aqueles grupos que são politizados, que se preocupam não só com as pautas de classe, eles acabam estando divididos, tendo lideranças diferentes. E aí, a gente falou de um grupo, que é um grupo de ativistas, né, caminhoneiros, que têm consciência do que acontece no Brasil. E ali, subgrupos. Agora, nós temos outros grupos. Que outros grupos?
Nós temos grupos daqueles que não entendem a situação do país, eles só sabem que a situação é crítica, mas eles não conseguem fazer uma análise do cenário. Eles não conseguem entender por que o Brasil chegou nisso, por que eles hoje têm problemas sérios, né? Muitos deles que compraram seus caminhões aí financiados pelo BNDES não conseguem pagar a prestação. Eu conversei com um que ele tinha 2 caminhões financiados, ele falou, Meire, um eu tive que entregar para não deixar faltar comida na minha casa. O outro, eu estou aqui. Então, eu sei o problema que o país tem, mas a gente não consegue unir a nossa classe em torno de questões estruturais do país, porque é muito difícil, porque eles são muito poucos que têm esse entendimento. Fora isso, outros grupos relacionados a sindicatos, que esses sim, eles são conduzidos por algumas lideranças que são ligadas inclusive, a partidos políticos. Tem um deles que é ligado ao PT, né? No Twitter dele, a gente vê lá, advogado, militante, petista e fã de Cazuza. Então, você vê quantos grupos, e dentro desses vários grupos, vários subgrupos. Como é que a gente consegue falar em ter uma liderança única ou saber com quem que a gente pode estar dialogando? É muito, muito complicado. Esses que o Bartô mencionou, e eu também mencionei, que são esses que entendem o problema estrutural do país, com esse você consegue dialogar. São, inclusive, esses aqui em São Paulo, que nós propusemos que eles levassem, olha, levem bandeira, como bandeira, questões importantes para o país, vocês estão indo na contramão da história. Esses são ligados a movimentos intervencionistas, e apesar de aceitarem a levar pautas brasileiras, né, pauta para todo cidadão, para se melhorar efetivamente o país, eles são muito convictos de que só a intervenção militar vai mudar esse país. Então, a gente tem aí, olha quanta diversidade de pensamentos, de opiniões e de objetivos. Eu acredito que a grande maioria hoje, se eles tivessem um representante único, coisa que não tem, eles pariam avaliar essas questões estruturais do país de maneira que refletisse. Quando eu fui essa semana conversar com um deles, eu expliquei para ele, falei, olha, vocês estão indo na contramão da história, o que vocês querem? Vocês querem privilégios. Eu até fiz uma live, acho que antes de ontem, falando exatamente isso, que brasileiros estão sempre procurando privilégios. Tá? Quando não são os funcionários públicos, são os professores, os da categoria A, da categoria B, não cabe aqui ficar mencionando todos, mas eles estão sempre buscando soluções para as suas categorias e não para o país. Por isso que a gente está nessa situação. Eu acredito que, mesmo com toda essa dificuldade que a gente tenha, uma outra colocação. Hoje eu conversei com o Roderick Navarro, que é do movimento Rumbo Liberdade da Venezuela, e ele está lá no Rio Grande do Sul. E ele conversou lá também com alguns grupos de caminhoneiros, e o que ele me disse? Eles estão firmes no propósito da intervenção militar. Quantos lá, em outros estados e no Brasil, estão firmes nesse propósito? Acho que ninguém tem a menor condição de dizer. Existe. E esse grupo, apesar disso, é um grupo que dá para dialogar. Né? Apesar de hoje eles estarem radicais, porque eles entendem o problema estrutural do país. Enfim, se nós, ativistas da direita, nos organizássemos, eu acredito que talvez nós tenhamos sucesso. Óbvio que não é um sucesso como a gente gostaria, mas tentar minimizar os impactos, né? Impactos para o país, porque esse acordo que está se propondo,
ele é totalmente na contramão do que a gente pretende. E todo mundo vai sofrer no bolso, inclusive os próprios caminhoneiros. Eu também fiz uma live outro dia falando nisso. Não adianta vocês quererem subsídio pro diesel e para os demais combustíveis, porque o governo vai tirar de outro lugar. E aí vem de acordo com aquilo que você falou, Arthur. Esse governo, esse e os outros governos, não fizeram absolutamente nada para mudar essa situação do país. Cada vez mais essa situação se agrava, cada vez mais eles não querem cortar e cada vez mais eles governam para si mesmos, para se manter no poder. Como é que a gente vai sair desse impasse? É uma coisa que precisaria discutir muito com lideranças de direita que tivessem dispostas a ajudar e abrir a cabeça, né? Porque hoje o que a gente tem? A gente tem grupos que ficam, só contra caminhoneiro, por que não pode? Porque está faltando isso. E eu tenho outro, porque sou caminhoneiro. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu estou desesperadamente em vários grupos falando isso há 4 dias. A mesma coisa. Começou a greve, tanto faz. Essa altura do campeonato, não adianta discutir isso. Está aí, está acontecendo, e o pior, a esquerda está vindo aí, ela está tentando pautar, e ela já tem uma penetração que hoje nós ainda não temos, e é através desses grupos de sindicalistas que, como eu mencionei, um deles se declara militante do PT. Então, esse é um problema sério. Como é que a gente pode influenciar, interagir? Eu não sei. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também falar é que os caminhoneiros, os que têm mais consciência do problema que o Brasil todo sofre, eles tiveram ações muito, muito responsáveis na questão de garantir o abastecimento de serviços essenciais. Eu estive lá em uma refinaria, os caminhões estavam chegando para abastecer hospitais, para abastecer ambulâncias, para abastecer viaturas. A Globo disse que as coisas não eram bem assim. Em São Paulo, eu tenho uma percepção de que isso tem acontecido, sim, desse jeito. Até se mencionou muito, se discutiu muito, um caso da Santa Casa de Sorocaba, que eles suspenderam durante meio-dia o atendimento, porque não chegou no tempo que eles esperavam o oxigênio. Mas depois eu inclusive liguei para esse líder que eu tinha conversado com ele, ele falou, Meire, manda a Santa Casa dizer quem é que está interceptando, aonde está que a gente vai liberar. Mas quando eu fui fazer isso, já tinha liberado. Então, é esse o cenário. Perfeito, Meire. Olha, o que eu acho é o seguinte, o que foi comentado aqui de fragmentação do movimento, acho que é importante, isso de fato cria um vácuo de liderança, e de fato eu tenho notado essa mesma coisa, Meire, que a narrativa, a pauta em si, tem sido levado para justificar, até viabilizar e objetivando agora as eleições de 2018. Né? Os partidos de esquerda, eles têm perdido brutalmente em termos de narrativa, de ideologia, de propostas, não tem proposta para a segurança, não tem proposta para a justiça, não são capazes de entender que o Brasil precisa de liberalização econômica e não o dirigismo econômico, o controle central da economia. Então, todas essas pautas, que são pautas que já estão se transformando mais populares, né, de menos intervenção de Estado, a esquerda ainda nega essa realidade, né, de certa maneira. Ao menos um segmento da esquerda nega isso. Então, eles estão pegando esse momento, esse vácuo que existe aí nesse diálogo,
proposital ou não, né, de quem eles escolhem como dialogar, de quem vai ser o intérprete aí, né, das vontades dos caminhoneiros autônomos, eles estão aproveitando esse vácuo para colocar as pautas dele, né, só que de uma maneira objetivando aí agora as eleições. Então eu acho isso preocupante, né, e de certa maneira eu gostaria de ver um pouco mais de organização no ponto dos caminhoneiros aí autônomos. Isso, de fato, acho que deveriam ter iniciado já com essa organização, não tinha, né? Foi uma coisa radicalmente espontânea, talvez aludindo até como foi 2013, né, 2014, quando surgiram esses movimentos de rua, todos em WhatsApp, né, e comunicação bem espontânea, não havia de fato liderança, mas o problema de não haver uma liderança, seja ela aclamada ou reconhecida por todos, você gera um vácuo aí, e quem está organizado é que aproveita esse vácuo. Então, é isso que a gente precisa considerar aqui. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma necessidade de notar que essa greve, ela é diferente. Tá? Eu sou contra, a verdade é que eu sou contra a greve em geral, certo? Greves classistas. Você pode fazer greve, não estou dizendo que não é um direito seu. Você tem um direito de exercitar o seu direito de greve, de se associar e de falar, bom, não estou tendo boas condições de trabalho aqui. Não vejo problema nenhum com isso. Tá? O que eu vejo problema assim, é o que o Bartô mencionou, é a parte de cerceamento de direito de ir e vir, né, bloqueamento de estrada. Isso não acontece em todos os lugares, né, talvez não só talvez pela mobilização e infiltração da esquerda radical nesse movimento, que acaba fazendo a bloqueio de estrada, mas também faz destruição de patrimônio. Já vi algumas tentativas aí de destruir caminhão que passa e que deveria estar parando, conforme a greve estava pedindo, eles acabam apedrejando e destruindo. Acho isso muito ruim. Então, esses dois pontos aí, acho que é bom pontuar. Agora, pelo fato dessa greve ser uma greve espontaneamente organizada e ter um apoio popular que tem uma agenda muito mais ampla, isso me gera uma certa... me pré-condiciona a dar apoio. Tá? Por quê? Eu acho que nós precisamos usar uma alavanca, seja ela qual for, aqui no caso, essa greve que pode se expandir, e eu acho que vai durar essa semana, tá? Eu acho que essas tentativas de parceria aí com o governo agora, de fechar um acordo com o governo, eu acho que, na minha opinião, não vão se maturar. Posso estar, no momento aqui, posso estar errado, amanhã já fecha um acordo, etc. Mas eu acho que vai perdurar um pouco ainda durante essa semana. E eu temo que uma dinâmica que talvez não seja a melhor dinâmica, né? Porque vai colocar o governo, no intento dele, é de colocar o povo contra os caminhoneiros, né? Sendo que tanto o caminhoneiro quanto o povo está sofrendo por causa do governo. Então, temos que ter um balizamento de expectativa do que os caminhoneiros conseguem conquistar, que seja uma pauta universal. O que dessa pauta universal seja conquistável, né, pelos caminhoneiros. E se formos ver, é muito pouco, né, do que pode ser feito do ponto de vista de uma reestruturação política, do voto impresso, como alguns mencionaram aí. Isso exige um processo de votação interno no Congresso e tal. Então você está colocando um jogo político aí. Agora, se houver um prolongamento dessa greve, ainda com apoio popular continuado, isso pode se levar a cabo. Tá? Agora, eu não acredito também, eu acho que as forças militares, elas estão agindo com extrema responsabilidade. Vai haver intervenção militar? Na minha opinião, o que vai acontecer? Vai haver uma intervenção militar, só que até certo ponto, até o constitucionalmente protegido. Acho que não vejo os militares violando a Constituição em função disso, certo? Ou seja, depondo o governo, depondo o Temer, fechando o Congresso, fechando o STF, coisas que eu tenho certeza que boa parte de quem está nos assistindo aqui está querendo ver. Então, felizmente ou infelizmente,
essa realidade eu acho que não vai se dar a cabo. Posso também, podemos chegar no extremo aqui, dependendo de muita coisa, mas agora acho que a probabilidade disso é pequena. No entanto, a ação das forças militares vai ser em estabelecer a ordem, vai ser em manter o Brasil ainda íntegro, em manter um fluxo de mantimentos básicos, necessários, mínimos, para que não haja um colapso social completo. Acho que essa que é a simbiose que é muito importante pontuar aqui. Eu acho que até aí onde vai as forças militares, tá? Então, isso é a minha opinião aqui. Agora, com relação ao nosso apoio, isso que a gente precisa entender. Em que ponto que seria bacana para os caminhoneiros abandonarem esse pleito ou saírem, né, pararem com a greve? Em que ponto? Para que não fique ruim também para eles, porque se eles só falarem assim, ok, atender os nossos pedidos, a nossa classe está protegida, teremos privilégio, teremos subsídio, teremos proteção, né, que é isso que o governo quer ofertar. Isso vai ficar muito mal entre eles e a população brasileira. Então, em que momento que fica legal para o caminhoneiro falar, ok, eu vou até esse ponto, né? E em que momento que a sociedade também para de cobrar coisas que são de longo prazo e que só com a alavanca dos caminhoneiros não basta. Aí tem que ter uma mobilização mais geral mesmo, certo? De parada geral de todos os setores, de fazer uma contundência muito maior que está sendo agora. E existe essa probabilidade também. Então, vou abrir essa aqui a questão, não só para quem está assistindo, e para o Bartolomeu e para a Meire. Tá. Bartolomeu. Deixa eu fazer uma colocação. Para você, Meire. Deixa eu fazer uma colocação sobre a questão do acordo. Parece que já foi fechado. Eu recebi, uns 2 minutos antes da gente entrar aqui no ar, um vídeo que um dos representantes, não sei se de sindicato, se eram os mesmos ou não, porque parece que agora o governo estava negociando com outros, né? Assumiu que aqueles lá eram os errados e estavam com outros. Agora, se esses outros também têm legitimidade, eu não sei. Mas o que eu vi é que todas aquelas reivindicações, inclusive aquelas que protegem a classe e prejudicam a sociedade como um todo, foram aceitas. O vídeo que eu vi, o líder do movimento estava dizendo o seguinte, que não era para os caminhoneiros saírem ainda das estradas, aguardarem a publicação no Diário Oficial. Eu não lembro de tudo, porque eu vi rapidinho, nós estávamos entrando aqui, mas parece que o governo tinha garantido 60 dias de estabilidade do preço, ou seja, iria congelar o preço por 60 dias, iria estabelecer, parece que o flat mínimo, redução de pedágio, ou seja, acho que é toda aquela gama que já tinha sido feito, né, o primeiro acordo, mas eles não aceitaram, porque não se diziam não representados por aqueles representantes. Então, eu não sei, isso a gente precisa confirmar, que é o que eu falei, eu vi minutos antes da gente entrar. Agora, a pergunta isso se concretizando, todos eles vão sair da rua? Ou se aqueles que estão movidos pelos sindicatos de esquerda, que querem levar a greve geral, como eles já estão tentando há algum tempo, vão retirar os caminhoneiros, sim ou não? Nós não sabemos. Agora, Luiz, voltando àquela questão de pauta, fazê-los abraçar uma pauta só, eu não sei, eu acho que nesse momento é muito difícil, nós estamos há 4 meses das eleições. Eu acho que o mais sensato seria mostrar para eles, né, se a gente conseguisse ter essa voz, que talvez essa greve veio num momento, essa espontaneidade aconteceu num momento ruim para os objetivos que a gente quer, que é de mudar o Congresso, mudar o país, porque eu, como você, Luiz, não acredito que vai haver uma intervenção. Agora, também tem esse grupo que acredita e vai se manter
enquanto eles não desistirem dessa ideia. A gente só vai poder ter uma visão melhor a partir aí da confirmação que esse acordo foi feito ou não, a partir da divulgação, como esse líder mesmo falou, se não saiu no diário oficial, a gente não arreda o pé, aí sim que a gente vai poder fazer uma nova avaliação. Miri, eu quero pontuar vários pontos, mas realmente a gente fica vendido agora, né? Porque a gente vê uma posição muito feia do Temer aí em tentar, não sei nem se seria forjar um acordo aí, como foi feito há 2 dias atrás, e os caminhoneiros realmente se mostraram muito contra aquilo, até mesmo tinha o tal do, não sei o nome dele, mas ele se coloca como Chorão, que ele é conhecido como Chorão, que ele levantou no meio da mesa e foi embora, né? E o Temer falando que tinha acabado, estava tudo ok, e aí você via, não tinha mudado nada, né? E logo em seguida deu um outro tiro no pé, falando que ia colocar o exército para poder tirar os caminhoneiros. E pelo amor de Deus, governo, presta atenção. Se você for para cima da população, a população vai se levantar. Porque por mais que a gente ainda está naquela questão de que, não sei se a gente vai, não sei se é a favor, não sei se não é, a gente é totalmente contra qualquer opressão de governo vindo para cima da população. Eu acho que a gente tem que estar sempre nessa posição. Se vir para cima da gente, nós vamos ter que levantar e ir para cima deles. Isso daí é inquestionável, assim como foi no caso dos 20 centavos, né? Eu, por exemplo, não tinha nem preocupação lá com os 20 centavos, porque eu acho que aumento de transporte público faz parte, mas o que me deixou mais revoltado foi ver a polícia indo para cima da mídia, indo para cima com tanta violência e truculência acima da população, a fim de realmente oprimir ela, e isso a gente não pode aceitar de forma alguma. Mas alguns pontos que eu queria colocar aqui, primeiro, né, vamos pela pauta da esquerda tomando conta da manifestação. Eu não vejo isso, eu vejo assim de forma bem clara que é um movimento conservador, até mesmo porque eles querem intervenção militar, eles demonstram isso claramente, que não reconhecem mais o governo, estão insatisfeitos, então quando alguém pede intervenção militar, a gente vê que não tem muita chance de diálogo com a esquerda, apesar de que a esquerda tenta a todo custo, né, tá trazendo, né? Outro dia eu vi um comentário aqui que eu rachei de rir, que até em briga de galo a esquerda quer tomar pauta, entendeu? Então eles vão para cima e tentam tomar pauta de alguma forma ou outra e sinceramente, eu acho que não vão obter sucesso nisso. A não ser o Fora Temer, que é deles e que eu também sou a favor, né, para te falar a verdade. Eu acho que o papel nosso como ativistas, como pessoas que estão tentando organizar a sociedade, né, que estão à frente de mobilizações, acho que o papel nosso não é mais tentar estabelecer diálogo com os caminhoneiros, porque isso nós vamos gastar muita energia, vai ser infrutífero, eles estão muito fragmentados. Eu acho que o papel nosso é aquele papel de sempre que a gente teve, que é de fato, sim, guiar pautas da sociedade, né? A gente ir para a rua para poder guiar as pautas da sociedade. E assim, essas pautas que a gente leva para a sociedade faça impactar e repercutir nos próprios caminhoneiros. E eles verem que realmente, se eles ficarem focados numa pauta classista, isso vai só colocar eles contra a gente e pior, eles contra eles mesmos, porque é aquilo que eu falo, você vai pedir para abrir mão do preço da gasolina aqui, mas você vai tomar uma facada na energia, e eles são pais de família, eles têm família, eles são consumidores como a gente, e vão sentir esse impacto, esse desajuste todo do governo, né, das contas, vão sentir esse impacto, enfim. Então, realmente, eu acho que a gente tem que buscar a solução em cima do problema em si, e não da consequência dele, porque essa alta da gasolina é nada mais, nada menos do que uma falta de produtividade, uma falta de organização por parte do governo, muitos privilégios, muito custo que o governo não deveria suportar, enfim. Então, eu vi até uns comentários aqui, o pessoal fala assim, privatizar é vender nosso patrimônio. Que patrimônio, gente? A Petrobras é deles, não é nossa, não, é deles. Eles fazem o que bem entende ali. Então, de fato, a gente está levando para um ambiente onde há mais concorrência, a gente diminui o preço. Eu, na vida toda, eu pergunto isso aonde eu vou e não consigo ver mais resposta, a não ser essa, que a única coisa, né, eu pergunto, o que pode baixar preços? O que pode melhorar serviços? É um decreto, é uma lei, é um governo? Não reconheço de forma alguma. A única coisa que pode abaixar preços e melhorar serviços é a concorrência.
Eu não tenho dúvida disso, e nunca eu vi isso em lugar nenhum, e também, onde eu pergunto, a resposta é sempre essa, não tem outra coisa a não ser a própria concorrência. Então, de fato, sim, eu acho que a gente tem que fragmentar a Petrobras e começar a vender elas por parte, e também melhorar cada vez mais o setor, e indo além, né? A privatização não é só sobre a empresa, sobre o setor em si. A gente vê essa agências reguladoras aí, né, que no papel, mais uma vez, garante a gente serviço de qualidade, né, que parece uma piada de mau gosto, né, só que todos os mercados onde tem agências reguladoras é onde a gente está aí concentrado o maior número de reclamações e que a gente realmente não está satisfeito, né, então o que fica visivelmente claro é que onde há agências reguladoras, a concentração, a monopólio por parte das empresas que estão aí mais ligadas ao governo, né? Então, por isso que eu proclamo tanto o livre mercado. E a última coisa que eu queria pontuar aqui é sobre a intervenção. Tem muita gente aqui desesperado pedindo intervenção. Os caminhoneiros também, né? Aqui nos comentários eu vejo o tempo inteiro ou a intervenção ou a monarquia, né? Enfim, acho que são os fãs aí do Luiz, né? Repercutindo. Mas a intervenção em si é uma resposta de ruptura, né? E que ruptura nunca é bom. Nem mesmo os próprios militares querem intervenção, eles se veem obrigados a intervirem. Quando a gente vê que está próximo disso, a gente vê que é muito isso que eles demonstram, né? Então, acho que fazer uma mescla, né? Eu acho que sai muito bom tom. Uma teoria aí que eu estou começando a discutir um pouco mais é uma corte marcial. Que tal fazer uma intervenção apenas no STF? Fazer uma corte marcial ali, pegar eles para poderem julgar os nossos políticos, né, julgar os nossos congressistas. O STF pode ficar por conta daqueles probleminhas, né, que eles estão sempre ali tentando resolver, que não deveria nem estar chegando até eles, mas deixa os probleminhas lá na mão deles. E aí o próprio Exército poderia fazer uma corte marcial e pegar todos os processos de corrupção e trazer para a mão deles. E aí sim eles fazerem a limpa do Congresso que a gente tanto quer. E nós estamos falando de eleições logo mais, né? Então vamos apertar eles, vamos deixar eles sem espaço, vamos colocar eles contra a parede, né? Que é como eu falo muito. Eu gosto muito de ver político contra a parede, que é assim que eles funcionam melhor. Então, se a gente pega umas eleições aproximando, uma corte marcial contra eles, eles vão ficar desesperados, não vão ter para onde mexer, e a nossa sociedade cada vez mais indo para cima deles também. Então, eu acho que é só aí que nós vamos conseguir realmente trazer a ordem e o progresso para o nosso país. E por isso sou tão contra aí uma ruptura do tamanho de uma intervenção, mas enfim, acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado, Bartô. Olha, vamos prosseguir aqui para o nosso encerramento. Eu vou fazer uma passada de bola aqui, mas a minha última contribuição aqui para esse discurso é voltando talvez aos primeiros pontos que eu levantei. Temos uma expectativa da população que está apoiando os caminhoneiros muito mais ampla, de reformas políticas e econômicas, que são, de fato, muito mais amplas, muito mais profundas, que a alavanca dos caminhoneiros pode proporcionar. Então, em algum momento, a gente vai precisar adequar nossa expectativa, ao mesmo tempo que os caminhoneiros que se apresentam precisam reconhecer o que a sociedade que está dando apoio a eles quer. Porque, no mínimo, queremos aí um veículo de divulgação de pautas estruturais da questão política, da questão econômica, até mesmo de interferência na sociedade, que nós representamos, nós queremos. De certa maneira, eles canalizaram todo esse interesse agora. Né? Tem aí um momento que parece até o que você até mencionou no começo, Bartô, que era na questão do passe livre, que o passe livre começou com um movimento classista pequeno, mas de repente toda a sociedade aproveitou aquilo lá e colocou ali sua reclamação. Então, está acontecendo muita coisa similar. Eu vejo mobilizações sociais também espontâneas, tem algumas mobilizações aparelhadas aí de partidos políticos, né? Mas em algumas cidades do Brasil estão surgindo já ainda com aquela intenção de, olha, a indignação que foi levantada em 2013 continua alta. O governo, o Estado, ele não atendeu em absolutamente nenhum anseio popular desde 2013. Tá? Então, agora vemos que isso ainda é uma constante. E vai piorar, na minha opinião.
Tá? Hoje está doendo na carne, está doendo na carne dos caminhoneiros, está doendo na carne da população, e não estou vendo trégua ainda, tá? Eu não estou vendo que... Acho que a população está muito... Entende que vai ter um período aí de doer mais ainda, e os caminhoneiros sabem que vão ter que entregar um pouco mais aí do seu tempo e disposição para fazer essa parada, porque, de fato, a coisa é muito ruim, tá? A engenharia de Estado aí é péssima contra o brasileiro. Muito bem. Então, considerando isso, quais são as expectativas? O que a gente precisa entender aqui? Nós, como sociedade, não estou falando com os caminhoneiros agora. Os caminhoneiros têm que, talvez, aí a Meire pode pontuar, vocês pontuar algumas reformas que eu sei que vocês dois têm aí na ponta da língua, algumas coisas com relação ao sistema eleitoral, outras coisas com relação à transparência, etc. Mas coisas que nós, como sociedade, precisamos entender que são de longo prazo e que os caminhoneiros talvez não consigam entregar neste momento curto, tá? Nesse momento próximo agora. Primeiro é que temos o monopólio da Petrobras, tá? Você desregulamentar este monopólio requer um certo tempo, requer um certo estudo, como é que isso vai ser feito, né? Não basta falar assim, está desregulamentado, agora o petróleo é livre. Tem um processo para isso, tá? Tem um processo para desregulamentar. Tem que desregulamentar? Absolutamente. Temos que acabar com o monopólio da Petrobras. Não estou falando em privatizar, hein? Eu também sou favorável à privatização, mas eu sou antes a desregulamentação. Você criar competição, você deixar outras empresas nacionais ou internacionais competirem livremente no mercado nacional. Isso é essencial. Isso não é feito da noite para o dia. E o resultado também não vem da noite para o dia. Então, isso é um ponto importante para que nós entendamos isso. Tá? A segunda coisa é que a carga tributária na gasolina, e assim como a carga tributária em qualquer outro produto e serviço, ela requer uma ampla reforma tributária. E a reforma tributária, ela não pode ser uma reforma tributária pontual, só para os caminhoneiros na questão da gasolina, ou seja, bem focada. Reforma tributária tem que ser algo amplo, que ofere quais são os impostos, que competências que vão deixar de cobrar, qual é a frequência que é cobrada esses impostos, e, claro, a alíquota, o volume da alíquota. Então, temos que entender que isso, os próprios governos, o governo aí não é o governo federal, entra também o governo de estado, entra outras entidades aí que saem perdendo nessa reforma, que vão jogar contra. São outros agentes aí que vão jogar contra essa reforma de carga tributária que eles estão falando. Tá? Então, se eles quiserem uma coisa só pontual, classista, que só atende a eles, que é o que o governo quer fazer, isso sim é fácil. Agora, fazer uma reforma tributária que afeta todos, né, todo brasileiro, isso é muito mais difícil. E é isso que eles querem, vamos ver até que ponto eles querem isso mesmo. Porque o governo está pronto para entregar uma coisa que atende a eles, mas a sociedade ainda está querendo uma coisa que atenda a ela, a sociedade como um todo, certo? Para continuar dando esse apoio. Então vamos entender essa dinâmica aí. Terceira coisa é a incapacidade do Estado, do governo, de cortar custo. Isso é qual o problema da carga tributária alta? É que o custo do Estado é muito mais alto ainda. Né? O custo de você pagar uma previdência, de você pagar os juros de dívida interna, de você pagar os quadros de funcionários públicos no Brasil, o custo dessa máquina toda é gigantesco. Então precisa de muita carga tributária. Então, por isso que a carga tributária é alta, a frequência de tributação é alta, as alíquotas são altas, a incidência é bem ampla. Então, temos que entender que uma coisa está casada com a outra. E o que aí entra? Direitos adquiridos, né, que limitam a nossa capacidade de mandar funcionário embora, tem as CLTs da vida, temos aí o próprio STF, que não quer a estabilidade do funcionalismo público, isso é quase que uma pedra sacramental, de qual ninguém pode falar sobre esse tema. Isso é essencial para fazer essas reformas que nós, como sociedade, queremos ver de um Estado mais eficiente, um Estado mais enxuto, mais focado nas suas atribuições e não intrometidos em tudo. Então, é isso que está no cerne aqui dessas questões, que também é de longo prazo, não é uma coisa de curto prazo. A quarta coisa seria a dependência estrutural de rodovias, né? Porque não temos oleodutos em todas as grandes cidades do Brasil? Deve até ter, posso até estar falando uma besteira aqui, mas precisamos ver alternativas ao escoamento do nosso petróleo, né, dos nossos combustíveis.
né? Não só um oleoduto, mas também uma ferrovia, ou também um acesso fluvial ou um acesso marítimo, melhor. Então, temos que ver por que não foi feito investimento nisso. São investimentos de infraestrutura de longuíssimo prazo. Mais longo prazo ainda, aí para terminar aqui a rotulação, é a nossa dependência do petróleo, né? Todos os países envolvidos têm metas aí para, de certa maneira, ir se desvinculando da dependência do petróleo, fomentando novas tecnologias em motores, né? Então, isso no Brasil, essa discussão nem foi tomada de uma maneira bem ampla, né? Quase ninguém nem se fala de outro tipo de motorização que não seja ou diesel ou a gasolina. Então, continuamos a mesma matriz energética. Enfim, temos aí 5 problemas de longuíssimo prazo e expectativas de curto prazo que não está casando. Então, temos que nos adequar a isso e dar talvez o crédito que é merecido aos caminhoneiros até um certo ponto, e eles também têm que reconhecer algumas reformas aí que nós estamos querendo no ponto de vista político, econômico e até mesmo social, que são mais de curto prazo, que podemos embutir nessas propostas deles. Muito bem, passo aqui a bola para vocês, Bartô e Meire, para esse último segmento. Eu acho que você... Quer falar primeiro, Meire? Pode falar, Bartô, pode falar. Bom, eu acho que você fala com muita propriedade, né, Luiz? A gente, é claro que quando a gente pede algumas reformas, algumas medidas, fica muito fácil no discurso pedir, mas por trás tem um trabalho muito mais intenso, né? Então, talvez até para os caminhoneiros lidarem com essa situação de aguardar, seria até bom também manter vamos falar assim, uma greve branda, né? Onde que os bens supérfluos ficariam parados totalmente, e a parte que precisa mais de abastecimento aí seria feito, né? E eles com prazo certo poder aparecer essas reformas pouco a pouco, né? Mas como a gente está finalizando aqui, não vou decorrer muito não, vou deixar só bem assim, mais focado no que eu acho que é o que interessa. A gente tem que realmente transformar a situação, como você bem falou, numa manifestação da sociedade. A sociedade vir com isso para cima, pegar essa bandeira de melhorar a questão dos privilégios, né, de cortar na carne do governo, melhorar a concorrência em vários setores, né? A gente pode ver o petrolífero aí, mas dá para fazer em vários setores também, e também melhorar tudo em questão, que nem você falou mesmo. A gente vê como que simples caminhoneiros, né, conseguem parar o Brasil. A gente não tem nenhum escoamento aí via naval, via ferroviário, enfim. Como é que realmente a gente está na mão e que a gente está preparado para nada. Qualquer caos que tiver, é só destruir as estradas e pronto, acabou o país. Não funciona mais, né? Então, realmente o que eu acho que a gente tem que trazer aí aquela bandeira. Não é pelos caminhoneiros, é pelo Brasil, né? Então, frisar de novo, não é pelos caminhoneiros, é pelo Brasil, gente. Vamos levantar, vamos acordar, vamos reagir. E uma coisa que eu estou falando muito, gritei muito hoje na rua aí, é melhor a gente ir para a rua enquanto a gente tem um pouco de gasolina, enquanto a gente tem comida. Porque ir para a rua com fome é pior. Mas é isso que eu queria pontuar. Vai lá, Meire. Perfeito. Luiz, realmente você falou tudo aquilo que a sociedade tem que ter consciência. Não adianta nada a gente ficar pontuando sempre em itens que não vão resolver os problemas estruturais. Nós precisamos de redução de Estado. Nenhum dos governos que estiveram aí fizeram isso, muito pelo contrário, incharam o Estado. Os últimos 3 governos, FHC, Lula e Dilma, eles criaram o dobro do que existiam de estatais. Ou seja, olha o que eles incharam o Estado. A gente tem visto aí a sociedade sendo massacrada com impostos e esse governo não corta nada de custo. Muito pelo contrário, está cada vez inchando mais, cada vez tendo benefício, cada vez mais. Olha o fundo partidário, olha o absurdo do fundo partidário. Olha a situação que está o país e eles distribuindo dinheiro público, né? Já distribuíram através do BNDES para todos os países amigos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora, para esse momento, o que a gente precisa é mostrar para a sociedade que o problema é estrutural, estarmos junto aí
a quem estiver na rua tentando levar nossas bandeiras, impedindo que a esquerda leve essa bandeira. Eu sei que muita gente vai me criticar, porque cada vez que eu falava assim, deixa o Temer aí, né, brigavam comigo. O que acontece? Nós estamos no fim. Eu quero mais é que o Temer e todos os outros corruptos vão para a cadeia, mas deixa chegar a hora dele, vai chegar. Hoje o que a gente precisa é um pouquinho mais de estabilidade. A gente precisa ter eleições transparentes. Não adianta nada nós ficarmos reivindicando coisas que são para o futuro e que sabemos que esse Congresso que está aí não irá fazer. Então, o que a gente precisa para ter um Congresso diferente? Primeiro, ter eleições transparentes, porque com as urnas fraudadas, nós não teremos. E é por isso que eu insisti muito para todo mundo, e insisti inclusive junto com os caminhoneiros. Vamos obrigar o TSE a cumprir a lei. Nós não queremos nada diferente do que o cumprimento da lei. Ou é voto impresso ou é voto no papel. Isso é fundamental. Fazer uma observação aí, Meire, que é o seguinte, as urnas eletrônicas, elas já têm impressora, o pessoal não se lembra disso, mas todo final de votação você imprime o boletim de votação, né? Então já tem, é só configurar. Mas vai lá, segue o jogo. Ele tem para fazer a impressão do boletim final, né? Existe uma adequação toda que tem que ser feita. Enfim, o TSE enrolou, e agora possivelmente vai dizer que não tem mais tempo hábil. Vamos no papel. O que nós precisamos é de segurança que essas eleições vão ser limpas, transparentes, e que o desejo da população vai estar refletido no resultado final. Coisa que a gente não acredita que tenha acontecido até então. E outra coisa, viu, só para complementar, a mentalidade do povo brasileiro também precisa mudar. O povo brasileiro é um povo que tem mentalidade estatista. Você estava me dizendo que você viu um comentário aí, privatizar a Petrobras, não. Gente, como é que a gente vai reduzir o Estado se nós temos nas empresas estatais, elas são cabide de emprego e elas são instrumento de contratos para corrupção. Não adianta a gente querer reduzir custo e ficar com empresas que são deficitárias. Nós temos aí 18 empresas deficitárias que tem aí nem sei o número do PIB que corresponde a esses déficits. Você sabe dizer isso, Luiz? Quanto do PIB corresponde os déficits das empresas públicas? Não teria esse dado, não, Miri. Mas realmente realmente é um número bastante. Eu sei que o Correia é 2 a gente vê. Eu sei que o Correia é 2 bi de prejuízo. E a gente sabe que a Petrobras está com 88 bi de dívida, fora os 12 que ela deve para os acionistas americanos que entraram com o processo e fizeram acordo. Enfim, brasileiro também precisa acabar com essa mentalidade estatista. Brasileiro precisa parar de dizer, não, mas é o governo que não faz. Somos nós, sociedades, que temos que fazer. Senão nós não vamos ter nunca, nós vamos estar sempre sob a tutela dele. Até eu acho muito interessante as pessoas perceberem o seguinte, quanto mais a gente pede para o governo, mais poder a gente dá para eles. Quanto mais poder eles têm, mais grande é o Estado e mais eles incham para se manter no poder. É um ciclo vicioso. Então, vamos acabar com essa mentalidade estatista. Tem que privatizar, sim, tem que diminuir Estado, sim, tem que acabar benefício excessivo que todos os congressos, as câmaras têm. É isso aí. Perfeito, Meire. Bom, considerações finais aqui. Eu acho que essa semana ainda vamos dosar aí o quanto vamos usar os nossos carros, porque não vamos ter gasolina tão cedo aí nos postos. Eu acho que ainda vai perdurar aí esses dias. De qualquer maneira, fico aqui um abraço aí a todos os amigos. Eu vou deixar aí a última palavra aí para a Meire. Vamos falar agora com o Bartô e a Meire fecha o programa, tá bom, Meire? Então, a todos que estão nos escutando aqui, um grande abraço. Essa semana ainda é de segurar um pouco aí
as suas atividades aí que necessitam de carro, porque acho que ainda vamos precisar conter aí o nosso gasto de combustível, não vamos ter nada aí em vista até talvez final da semana, quem sabe a gente tem algum vislumbre aí de retorno aí minha expectativa, tá? Então fica aqui o conselho. Muito obrigado a todos. Bartolomeu, seus comentários finais. Vamos lá. Primeiramente, queria só pedir desculpa aí pelo cansaço, que eu tô um caco aqui hoje, né? Acho que nos últimos 4 dias aí eu dormi 15 horas apenas. E hoje eu acordei cedinho para ir para a minha manifestação, fiquei na rua o dia inteiro tomando sol na cabeça aqui, que realmente tirou um pouco minha energia, estou um pouco esgotado, mas agradeço a todo mundo que está observando aí, tem gente aí que ficou desde o começo, amigo meu que estou vendo aqui agora, inclusive. E o que eu queria reforçar tava até antes de vir aqui para a live conversando com um vizinho aqui do prédio, um amigo do vizinho, na verdade, que ele falou assim, ir pra rua não adianta. Adianta sim. Eu acho que a gente tem que colocar na cabeça, né? E ele falou assim, a manifestações, você viu que não deu nada, a manifestação não veio ninguém. Enquanto a gente não pôr 10, 20% do povo brasileiro nas ruas, realmente você colocar 10 mil, 5 mil, 1 milhão de pessoas não faz tanta diferença assim, não, mas até faz um pouco, mas não tão expressivo como seria antes, de colocar uns 20%, né, vamos dizer. Só que o que eu estava dizendo para esse meu vizinho, para esse amigo do meu vizinho, é o seguinte, que eu tenho me esforçado muito para mudar o país e vejo a diferença que eu consigo fazer, bem como todos aqueles que estão do meu lado, bem como você, Luiz, a Meire, eu conheci agora, mas tenho certeza que tem feito uma enorme diferença aí pelo país também. E o que eu frisei para ele é o seguinte, enquanto você acha que você não é capaz de ajudar na mudança do Brasil, você me sobrecarrega, porque o esforço coletivo diminui o esforço individual. E a gente precisa da colaboração de todos, tá todo mundo junto, nós somos a sociedade, né? Até um post que eu coloquei ali que o pessoal tá aí julgando os caminhoneiros, que eles estão errando em parando outros caminhoneiros. Eu acho que o erro deles reflete muito o erro da sociedade. Então a gente é um time, nós estamos errando junto. Então vamos para a rua, gente. Não é pelos caminhoneiros, é pelo Brasil. Bora para a rua aí, bora ficar mais atento. Que nem o Luiz mesmo falou, as pessoas não sabem nem que tá a real noção do estado de emergência que nós estamos vivendo. Então vamos nos atenar mais, vamos nos informar mais, vamos nos organizar mais, que só através da organização civil que a gente consegue mudar a situação que a gente se encontrou. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí. E segue o jogo aí, Meire. Bom, eu queria fazer um apelo a quem está nos ouvindo, e com certeza pessoas engajadas, pessoas que estão preocupadas com esse momento. Vamos nos unir, vamos ver como é que a gente pode ajudar o país agora, nesse momento. Não adianta ficar o time sou caminhoneiro contra o time eles são de esquerda. Não importa, a gente não vai conseguir fazer esse mapeamento, nós não somos videntes, nós temos que estar presente e levarmos as nossas pautas. Então, é isso que eu peço para todo mundo. Vamos levar as nossas pautas. Cuidado para não deixar as pautas de esquerdas dominarem. Eles não estão com poder de mobilização, gente, eles não estão. E se nós tivermos força, coragem e vontade, a gente vai estar junto e vamos conseguir vencer esse momento difícil. Obrigada, Luiz, obrigada, Bartô, obrigada, pessoal. Obrigado a todos vocês aí, muito boa noite e até a próxima. Tá, muito obrigado. Obrigado, gente. Em momentos difíceis que aparecem verdadeiros líderes. Vamos lá, vamos levantar. Isso aí.